Muito boa tarde para vocês que estão acompanhando aí toda a programação do AltV desde cedo, sejam muito bem-vindos. Agora são exatamente 15 horas e 12 minutos, estamos ao vivo com mais um Algo a Mais aqui pela AltV. O endereço você já sabe, www.altv.com.br. E o Brasil perdeu e agora a rotina já volta ao normal, porque antes se parava tudo para assistir o jogo do Brasil. E a nossa rotina, obviamente, que agora é só esperar a grande final, dia 11, para ver quem trará a taça, quem levará esse grande campeonato, né? Pois é, vamos esperar. Eu gostaria muito que fosse o Brasil, porém, posso afirmar que eu estava torcendo para que o Brasil perdesse justamente só para ferrar o Dunga. Essa é a grande verdade, viu? Mas já que isso não aconteceu, a vida continua, então vamos falar de grandes sabores na vida. E um deles é casar. Mas até que ponto também casar também é barato, é caro, e enfim, tudo acontece na hora do casamento, principalmente na hora da cerimônia. Imagina você se planeja durante anos, né, para se casar. Em primeiro lugar, você tem que arranjar o noivo ou a noiva. Aí depois você se prepara, planeja, faz lista de convidados, e sonha com o vestido de noiva, e sonha com os convidados, com as flores na igreja, com o padre falando amém, a aliança no dedo, enfim, toda essa história. Aí no começo de tudo acontecer, começa a dar aquele enrosco, né? Tudo começa a ficar tumultuado, enfim, e profissionais gabaritados para que possam realmente realizar esse seu grande sonho, existem no mercado já há muito tempo. E é isso que o nosso colunista do nosso programa, o Fred Ross, mais uma vez, pela quantidade e pelo sucesso de e-mails que nós tivemos quando o Fred esteve aqui no programa, eu fiz um convite de ele se tornar um colunista e 2 vezes por mês, ou pelo menos sempre de 20 minutos, ter um quadro fixo no programa falando justamente sobre esse assunto, o casamento. E é por isso que ele retornou mais uma vez, e é um prazer recebê-lo. Mas antes de apresentar o Fred, muito obrigado pela participação de todos que estão aqui no chat. Bela Higueira 1, se fosse bom não precisava de testemunha. O assunto é apaixonante e polêmico, unir 2 vidas com suas peculiaridades sempre é um meio que é um mistério. E quando se acerta, atingimos o nirvana. Mas como é difícil acertar. Pois é, no programa de hoje você vai saber um pouquinho sobre como você consegue ter esses acertos. Muito boa tarde, Fred Ross, mais uma vez, viu? Boa tarde, Felipe. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Obrigado a você que está antenado aqui no Algo a Mais com Felipe Campos e postou sua pergunta aqui no chat. Vou procurar responder. Realmente o assunto é polêmico e um dos princípios de ser polêmico esse assunto é porque no lugar comum todo mundo quer estar, todo mundo quer a felicidade, quer acertar, quer encontrar o par perfeito, quer fazer um casamento ser perfeito desde o momento em que fica noivo. E as pessoas às vezes não entendem bem o que é o noivado. Se você me permite, eu vou começar falando um pouquinho disso. Noivar, gente, não é uma situação. Noivar é um compromisso dentro do namoro. Você não deixa de namorar quando noiva. Você não deve deixar de namorar quando se casa. Então, noivar e casar é uma situação que foi mudada, uma situação civil, uma situação comprovável, uma situação social. Mas o objetivo de 2 pessoas estarem juntas é namorar. É se tornarem eternos namorados. Parece piegas, né? E por isso eu já vou parar de falar sobre isso. Amem, namorem. Mas eu acho que você tocou num assunto extremamente bacana, principalmente para ser discutido. Você namora, primeiro porque agora o grande barato é ficar, né? Todo mundo fica, não, eu tô ficando, vou ficando, aí até que se torna namorados. Aí depois vem o noivado. Qual é o simbolismo do noivado, por exemplo? O compromisso. É quando você obtém da família o apoio necessário. É quando você já pode comer, é isso? Religiosamente não. Religiosamente não. Mas melhor que ficar é já estar noivo e aí ter já as primeiras experiências. E olha que interessante, quando eu digo religiosamente não, eu me recordo exatamente de uma instrução religiosa que se repete em várias doutrinas pelo mundo, que é: o que Deus vê antecede o que nós fazemos. Ele olha para o nosso coração
Deus sabe o que nós desejamos. E aqueles religiosos que estão nos ouvindo, que saibam, por saberem até mais do que nós, Davi foi condenado pelo desejo que tinha em seu coração. Então, quando um casal, namorados ou amigos, resolvem ter um compromisso com o outro, mesmo antes de anunciar ao outro, para Deus ele já tem um compromisso. A intenção do homem, religiosamente, é vista por Deus. E tem um texto na Bíblia que até fala que Deus esquadrinha os rins do ser humano. Não é o coração, o sentimento, são os rins, a intenção, a razão, a vontade. Porque você vai produzir justamente isso. A boca fala, o coração pensa e assim por diante. Então, quando você está namorando e tem a intenção, você já está sendo visto por Deus nessa intenção. E aí vem a condição. Para ter a condição, você assume compromisso. O pacto do noivado é esse compromisso, para obter apoio. E aí eu trouxe até por escrito um cientista. Olha como cientificamente nós podemos comprovar o desejo humano. Por que as pessoas se casam, né? Por que as pessoas fazem cerimônias de casamento? Por que nós fazemos o pacto do noivado? Um cientista chamado Zach Powell analisou amostras de sangue de um casal antes deles fazerem os votos e dizerem o sim no altar. E analisou também depois. Além dos noivos, ele analisou amostras dos parentes mais próximos e convidados. Ele mediu os hormônios presentes na corrente sanguínea e descobriu que a oxitocina, que é um hormônio responsável pela empatia e pela intimidade, está em elevação nesses momentos. Então, quando você está assumindo compromissos sociais, esse hormônio, a oxitocina, ele está elevado. Ele é o responsável pela empatia e pela intimidade. Olha que interessante. Então, na separação, essa oxitocina vai pro pé, né? Esse hormônio abaixa, acaba. Com certeza, com certeza. Você já não quer mais a intimidade, você não quer mais apoio para aquele compromisso social que você pretendeu. E é um fato, porque só socialmente... Só te cortando um pouquinho, o Neto Palma está dizendo o seguinte, que o mais importante realmente é a cumplicidade e o respeito. Mas cumplicidade e respeito seria uma obrigação, né? Sim, como a educação. Hoje está em voga discutir coisas óbvias, né? A chamada educação herdada do berço. Uma sociedade que aumenta na velocidade que a nossa aumenta e não tem a educação formalizada, incentivada, obrigatória, apoiada, organizada, acaba gerando essa discussão recorrente. As pessoas precisam ser incentivadas a serem educadas, premiadas até. Mas você sabe de uma coisa, Fred? Eu tenho